Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que está sendo mais pesquisado no mundo da maquiagem, Foxy Eyes. Com certeza você deve ter ouvido falar sobre isso, mas ainda está na dúvida sobre o que é. Foxy Eye, realmente, como o próprio nome fala, ele é de fato aquele olhar de raposa. Na realidade, é o olhar mais felino. A gente conhece muito bem o olho gatinho, né, que é aquele puxadinho no finalzinho do olho, mas esse Foxy Eye, ele vem sendo introduzido mais um puxadinho bem nesse cantinho interno. Essa tendência está sendo muito forte devido a duas pessoas que foram precursoras para isso tudo, a Bella Hadid e a Kendall Jenner. Elas vieram ultimamente usando muito esse tipo de maquiagem, mas a gente consegue perceber que não é apenas a maquiagem. Realmente há uma mudança no olhar delas. A gente consegue ver claramente a foto de antes e depois de Bella Hadid e os olhos dela estão muito mais amendoados, muito mais voltados para cima e angulados do que antigamente. Inclusive a pálpebra dela, né, um pouco antes, era mais gordinha e um pouco mais caída. Os procedimentos estéticos também estão super em alta para ter esse Foxy Eye. Um dos procedimentos que mais garantem esse estilo é os fios de PDO. Há também o Botox, mas os fios de PDO ele fazem uma tração da sobrancelha até a região do couro cabeludo. E isso ele vai ter um pouco mais de durabilidade e depois ele precisa ser recolocado. Até porque esse fio de PDO ele é reabsorvido pelo corpo. Mas, às vezes a gente não tem como colocar o fio de PDO e nem o Botox e a gente pode recorrer sim à maquiagem, juntamente com outras duas coisas, que é a sobrancelha, o estilo que a sobrancelha ela vai estar e o estilo do cabelo. As sobrancelhas que a gente está vendo bem atualmente é diferente daquelas sobrancelhas mais preenchidas, mais volumosas que a gente via antes. São sobrancelhas bem naturais, penteadas com os fios para cima e mais retas possíveis. Elas não têm aquela angulação tão evidente quanto a gente via anteriormente na moda da maquiagem, na moda das sobrancelhas. Outra coisa é a atração que o nosso próprio cabelo faz, puxando o nosso olhar para cima. Sabe quando a gente era criança, que a nossa mãe ia pentear nosso cabelo, que puxava tudo, que o olho ficava esticado? Exatamente isso. É isso que a gente vai fazer com os nossos cabelos. Eu fiz aqui, ó, uma atração puxando um pouco essa região e também fiz do outro lado. Então, essas três coisas vão ser importantes para a gente ter esse olhar um pouco parecido com o olhar desse Foxy Eyes. Vou deixar essas dicas, espero que vocês gostem de o que fazer e o que não fazer pra gente ter esse olhar. Então, agora a gente vai fazer a parte que mais chama a atenção nessa maquiagem, que de fato são os olhos. Primeiro a gente tem que colocar um tom de sombra que seja um tom de sombra marrom opaco. Sempre fuja um pouco do brilho. Então eu vou utilizar um pincel, que ele é um pincel chanfrado. Vou pegar uma sombra marrom e vou aplicá-lo na região final do meu olho. É como se a gente fosse fazer o delineado de sombra, mas lembrando que ele vai ter o próprio delineado mesmo. E é importante a gente estar atento aos detalhes quando a gente quer deixar esse olhar no Foxy Eyes mais ainda evidente. Como por exemplo, quando nós normalmente vamos fazer um delineado gatinho, é aconselhável às vezes você colocar um pouco aqui, ó, pegando da parte dos seus cílios inferiores. Para o Foxy Eyes é diferente. Se a gente colocar uma parte escura nos cílios inferiores, a gente vai fechar esse canto muito mais do que se deve. E a intenção é deixar ele mais levantado. Para isso, a gente só vai colocar a parte mais escura a partir exatamente do cantinho, ou seja, da união da pálpebra superior com a pálpebra inferior e não da linha abaixo do rente aos cílios inferiores, certo? Então eu vou pegar aqui a sombra, bem nessa região de união, na comissura entre as duas pálpebras, eu vou fazer como se eu estivesse desenhando um gatinho, certo? E aí venho com toda a sombra preenchendo esse falso gatinho. E é importante você sempre lembrar do seguinte, você não vai preencher esse gatinho em todo o seu olhar, você vai parar no terço lateral do seu olho. Então se você dividir o seu olho em três partes, então a gente vai ter uma, duas e a terceira parte. Na linha de interseção entre a segunda e a terceira parte é onde você vai parar esse delineado gatinho.
porque mesma coisa. Ele vai deixar essa área livre para ter uma impressão que ele vai estar mais amendoado ainda. A gente também vai colocar um pouquinho no canto interno, ou seja, no canto lacrimal. Então a gente vai colocar também com um pincelzinho chanfrado, vai fazer um delineado primeiro com sombra e depois com o delineador, tá? E a gente vai puxar, ó, não puxa muito pra dentro, mas também não puxa muito pra fora. E sempre segue uma linha, tá? Então a gente vai vir, ó, do cantinho lacrimal, formando essa outra linha e deixando o olhar mais angulado. Faz primeiro a sombra e depois vem com o delineado, que vai ser mais fácil pra você, tá? E aí eu vou aqui, ó, esfumando essa região. Se você quiser deixar seu fox eye apenas com a sombra, isso pode ser feito. Inclusive, a gente tem algumas imagens delas mesmas usando fox eye apenas com sombra, quando elas querem um ar e um look bem mais leve, e aí elas não colocam delineado com linha preta, tá? Mas aqui, como a gente vai completar o look, a gente vai fazer. Eu vou usar esse delineador em caneta, porque ele tem a ponta muito fininha. Você pode usar o delineado que você tiver em casa, mas quanto mais fininho, melhor. Ou um pincel que seja um pincel chanfrado super fininho. Dica é, se você não tiver pincel chanfrado, vai nessas coisas e compra pincel de pintar unha, aqueles bem fininhos, que vai dar pra fazer super esse delineado. E a gente vai traçar uma linha para esse delineado. E aqui no cantinho interno, só é seguir o que você fez com a sombra. Vai ficar muito, muito, muito mais simples. Quando vocês quiserem, tipo, deu errado, e vocês querem afinar um pouquinho mais o seu delineado, a dica é você usar um primer que ele seja siliconado, certo? Então esse daqui ele é um pouquinho siliconado, ele não é um primer líquido. Então você pega com um pincelzinho língua de gato e vai tirar aquilo que você não quer. O bom é que ele não vai retirar a tua maquiagem se tu usar demaquilante. Isso pode acontecer de você acabar retirando a base abaixo. E com primer isso não acontece, mas tem que ser um primer siliconado, tá? Ó. Ele vai formando uma borrachinha mesmo. E só apaga aquilo que precisa. Quero deixar ele bem fininho. Vamos aplicar máscara de cílios. A máscara de cílios a gente vai aplicar apenas nos cílios superiores e não nos cílios inferiores. Mesmo motivo, se a gente aplicar nos cílios inferiores, a gente acaba abrindo mais o olhar e ela não vai dar esse mood fox eye. Então eu vou aplicar principalmente nessa região daqui, ó, que é a região mais lateralizada do olho, e não aplico no início, tá? Então eu vou pegar um cílio postiço, vou parti-lo ao meio e vou colocar metade desse cílio para um olho e metade para o outro. A gente não vai iniciar com os cílios do cantinho interno, não. A gente vai pentear a sobrancelha para cima e depois colocar um fixadorzinho para essa sobrancelha. Gente, eu quero que vocês notem como fica diferente um lado do outro. Olha essa diferença. É muito diferente. Eu acho uma diferença enorme. Vou repetir todo o processo desse lado para este agora e no final eu mostro pra vocês o resultado.